gente, que alterações hormonais pode dar depressão em mulheres? A maior parte das pessoas nem sabe que isso pode acontecer, né? Porque a gente às vezes fala, depressão porque eu só tô triste, ou algum episódio na vida que não é legal. Não, hormônio tem a ver com depressão, e vários hormônios. E em vários momentos da vida também, né? Vários Quer dizer, momentos. todo momento que a gente tem oscilação hormonal pode ter depressão por essa função, né? Os hormônios sexuais, que são estrógeno e progestágenos, eles têm a ver muito quando a menina começa a menstruar, aí na fase da TPM, que o pico do estrógeno aumenta, no pós-parto, Também que é comum, verdade, né? E na menopausa também. Se fala da depressão pós-parto justamente por isso, né? Sim. Vamos aos nossos mitos e verdades, vai mandando suas perguntas que assim a doutora Maite já esclarece. Vamos ver? Quando os níveis hormonais oscilam, pode haver um grande impacto sobre o emocional, o desejo sexual e a ovulação da mulher. Verdade. Verdade? Então, na verdade, é isso mesmo, é a oscilação do hormônio. Não é a quantidade exata se está alto ou baixo. Porque muitas vezes, eu vou dosar no exame de sangue quanto que tá. Por exemplo, no pós-parto, a gente tem a placenta e você tirou toda a placenta, lá tem um monte de estrógeno na placenta. Como você fez uma carga elevadíssima de retirada disso, é o delta que a gente fala. Aí você vai ter uma queda de estrógeno. Por isso que depois que o bebê nasce, a gente fica meio xoxinha. Aí fica triste, às vezes tem mãe até que não quer cuidar do filho, É verdade. né? Se sente inútil. Ou se sente esgotada. Sim. Porque, na verdade, o corpo passou por uma oscilação muito grande, né? E às vezes a gente fala assim, eu não tenho depressão. Mas depressão não é aquela depressão que você não quer tomar banho, não quer sair de casa. Esse é o grau mais extremo. Existe a depressão com irritabilidade, que você fica pavio curto. Você olha para todo mundo, não tem paciência, não quer ficar na fila. Tem a depressão melancólica, que você fica mais chorosa. Então, assim, por exemplo, vamos ver. Quem está de casa, quem tiver, algum desses sintomas que eu vou falar, tem que pensar. Um só? 3 desses daqui. 3 desses daí. Vou falar uns 5, 7, vai. Tá. Tristeza persistente. Quer dizer, não é tá triste hoje, tá triste já por mais de uma semana? Por mais de um mês. Não é um motivo, é a pessoa não vê graça nas coisas. Tudo fica preto e branco. Tá. Pensamentos negativos. Então é assim, eu vou comprar, mas não vai dar certo. Eu não vou nem naquela entrevista de emprego porque eu já sei que eu não vou ser chamada. Não, eu não vou me arrumar para ir nesse encontro porque o cara não vai gostar de mim. O carro vai quebrar também, viu? Essa parte também sempre entra, né? Né? Aquele pessimismo absurdo, né? Não vou sair porque eu posso ser assaltada. Mas se eu ficar em casa, eu vou me sentir sozinha. Então, tudo vai dar errado. Terceira coisa, perda do libido e de vontade sexual. Então, você é casada, você gosta do seu marido, tá tudo bem, mas você não tem mais vontade. Aí você fala, será que eu não gosto mais dele? Será que está acontecendo alguma coisa comigo? Geralmente, depressão, início de depressão tem a ver com perda de libido. Perda das vontades do dia a dia. Então, por exemplo, eu gostava de ir na igreja no domingo. Agora eu nem tenho mais vontade. Eu gostava de comprar uma roupa bonita no shopping. Eu ando e nem acho tão legal. Eu gostava de falar com as minhas amigas no WhatsApp. Não, mas eu nem quero responder, eu deixo lá e a hora que der eu faço. Quer dizer, vira do avesso, literalmente, né? Pega a roupa lá, deixa lá empilhada, não quer arrumar, fica tudo uma bagunça, né? Perda de peso ou elevação do peso, por quê? A questão do emocional, de compulsão, de ansiedade, mexe muito com o ganho ou perda de peso, né? E outras coisas, angústia, você, né, se sentir mal, se sentir feio o tempo todo. Então, se você tem uma dessas características, ou 3 principalmente, você já pode estar começando com um quadro de depressão. E, gente, o pior é que tem adolescentes que passam por essa situação, né? Sim. E às vezes você fala, como que eu vou detectar uma depressão no adolescente? Você fala, é normal, porque ele gosta de ficar sozinho, ficar trancado no quarto, é do contra mesmo, e não é bem por aí, né? Isso mesmo. Fica isolamento social, não quer conversar com as pessoas, às vezes só quer ir pra escola e voltar. Mas aí você acha que é normal falar adolescente é esquisito. E aí quando a gente acaba catalogando as coisas desse jeito, fica mais difícil, né, o diagnóstico, né? E ainda mais quando se tem uma obesidade associada, aí que aumenta mais o grau de depressão em jovens, porque ele é o período de autoestima, é o período de você se manifestar, então você se retrai, né? Então tem que ficar atento e buscar ajuda nesses casos, né? Vamos ver mais um? Os principais hormônios que levam à depressão em mulheres não podem ser medidos e controlados com relativa facilidade. Mito. É mito, né? É mito. A gente consegue sim dosar esses hormônios
como a gente agora está falando, é o estrógeno, progesterona, tireoide, TSH e T4 livre. Então, o hipotireoidismo dá depressão, cansaço, fadiga. A gente também tem o hormônio da serotonina, que é o hormônio do prazer, né? Da paixão, do bem-estar, isso é dosável. E a gente também tem alguns outros hormônios que interferem, principalmente cortisol, que é o hormônio do estresse. Que ele pode dar também uma lipotímia, uma depressão, um cansaço na pessoa. Agora, quando você está muito estressado, está com cortisona lá em cima, você acaba também entrando num ciclo vicioso, né? Sim. Porque você fica estressado, você não dorme. Aí você fica deprimido e aí você vai pingando de um para o outro, sem saber o que é causa e o que é consequência, né? Onde tudo começou, né? Exatamente. Isso vira um ciclo vicioso e, por exemplo, você não tem vontade, aí você dorme mais. Esse dormir mais altera o cortisol e a melatonina, que por consequência diminui a serotonina, que aí não está à disposição durante o dia. Então, vai virando um ciclo vicioso. Mas às vezes é um falso dormir mais, né? Porque você acha que está dormindo, mas na verdade não entra no sono profundo, né? Não está restaurando o seu sono. Então, você fica jogado na cama, mas você não está absorvendo a qualidade do sono, que é o que traz energia para o nosso cérebro. Conclusão? Percebeu essas coisas, vai no médico, né? E é tão fácil de dosar. Então, hoje em dia, sangue, qualquer né? laboratório se dosa. Tem que ter o jejum de 12 horas, colher de manhã, fazer um repouso. O pico do cortisol é às 8 da manhã. Então, tem que fazer nesse horário específico, mas não é um exame caro e de acesso muito fácil para todo mundo. E que se tem um resultado ali certo de como está a sua saúde hormonal e como resolver o problema, né? Sim. Volto para a gente falar mais mitos e verdades. Tem as perguntas, tem a mesa cheia de dicas, mas uma dica... Ai, eu adoro, ele faz isso todo dia, eu não aguento não rir. Bom, vamos para a nossa mesa para a gente mostrar que alimentos podem ajudar a gente. Quando a gente fala em alteração hormonal, a gente não vai deixar de fazer a reposição se o médico indicar, mas aqui a gente tem também a oportunidade de oferecer para o corpo da gente o que ele está precisando para sozinho fabricar esse hormônio? Sim, porque existem alguns casos, né, câncer de mama na família, tudo, que a gente não pode tomar o hormônio. Então, mas a gente tem estrógenos fitoterápicos que estão na natureza que podem ajudar, né? E outras coisas que, como na menopausa dá mais vontade de doce, depressão também dá muita vontade de doce, que é falta de serotonina. Então, a gente tem coisas no dia a dia que podem aliviar essa situação. Podem ajudar. Da esquerda para a direita, ali a gente tem tcharam, tchan, tchan. Maca peruana. É boa? Uau, muito boa, Kátia. Mas o que ela ajuda, a maca peruana? A maca peruana, ela aumenta o libido. Ah, é? E ela dá mais disposição, vitalidade, vontade de fazer as coisas. Mas e se a pessoa toma sem precisar? Tem algum problema? Ela não aumenta o nível de testosterona a ponto de fazer um malefício. Então, quer dizer, só vai trazer benefícios? Vai trazer benefício. Que e não precisa só tomar o comprimido, porque existe para comprar, né? Mas você pode ir na alimentação fazer, tá? Porque a maca peruana é uma raiz que vem do Peru, na verdade, e você pode usar como um condimento que você pode usar na alimentação. Tipo que a gente faz com gengibre? Isso. Ah, que legal. E quanto que normalmente se dá? Pouquinho, né? Pouquinho, uma colher de sopa. Ah, até que bastante vai falar de café. Não. De sopa, tá. Depois no outro a gente tem levedura de cerveja. Uau! Nossas mães adoravam levedura de cerveja, né? Tudo elas enfiavam na gente levedura de cerveja. Mas vê como tem um princípio. A gente é adolescente e minha mãe falava assim, você tá com muita espinha. É levedura de cerveja que vai ajudar. Olha só. Você vê? Espinha não tem a ver com hormônio? Então, tudo Olha a ver. só. É isso mesmo. Você vê? Mas um componente muito importante é a B12 que existe aqui. Ah, a vitamina B12. Porque quando a gente está com depressão, principalmente na menopausa, que a gente está conversando hoje, a gente tem essa diminuição da vontade cerebral. E a B12 mexe com o sistema nervoso central, melhorando o raciocínio, a lentificação cerebral, fora que B12 é bom para a musculatura. Então ajuda na firmeza, para você fazer atividade física, porque muitas vezes você começa uma esteira e já cansa. Então com B12 você consegue ter mais força. Aqui a gente tem chocolate, pode estar certa disso? Ao leite? Podia ser um 70%. 70%, cacau. melhor, né? Melhora a produção. Que é o ao leite. Ainda mais esse eu bem conheço, é uma delícia. Na verdade, o que acontece? A gente, quando tem a depressão, é diminuição da serotonina cerebral. Que é o hormônio do prazer, como você falou, né? E onde ele está na natureza? No chocolate, que não seria na natureza, mas tem bastante. Cacau, né? Cacau. E aqui, espinafre. Ó, que legal. E banana.
A banana também, é verdade. Por quê? Esses dois têm triptofano que vão virar serotonina, que vai diminuir a depressão. E que induz o sono da gente também, né? Muito bom. O corpo da gente não produz triptofano, né? Não produz, então você tem que ir nessas fontes. Tá, nesses O alimentos. que mais tem é o chocolate, mais lógico. Mas é o triptofano calórico. também tem nos derivados de leite, nos peixes Tem. e na lentilha? Mas também, uma quantidade menor. Menor, Então, né? o que mais tem é a banana e o E o espinafre. espinafre, né? E a soja, né? A soja tem estrógeno. É. Então, a gente sabe que na menopausa tem os fogachos. Aqueles calores. A soja melhora muito. Agora, é contraindicado para quem tem câncer de mama na família? Não. Não, nesses pode. níveis, não pode usar, né? E assim, a gente não pode usar o hormônio, que é uma alta dosagem. Mas a soja pode. Mas a soja pode usar. Ah, que bom, olha aí. Porque é um fitoestrógeno, é um estrógeno natural que não vai agir nos receptores que a gente tem na mama para o hormônio. E tem muita mulher que não consome soja porque acha que não pode, porque tem câncer na família, casos, né, de câncer de mama. E pode. Pode. Vamos ver as dúvidas que surgiram? A primeira de quem é? Vamos ver. Giovana, desde que tive minha filha há 3 anos, passei a ter fortes alterações de humor durante os dias que antecedem minha menstruação. Fico melancólica e decepcionada com tudo. No começo achei que era algo natural, mas agora está me incomodando. Posso estar com alguma alteração hormonal? Então, Giovana, realmente é uma coisa a se pensar. 3 Lógico, anos, né? pode não ser, mas assim, olha esses sintomas de melancolia, decepcionada, tem uma tendência depressiva, né? É lógico que você tem que avaliar os fatores, os hormonais, avaliar como é que está a tua estrutura emocional, o que está acontecendo no dia a dia, mas é sim um fator a se pensar, porque muitas vezes a gente só fica esperando, a depressão é que eu não quero sair de casa e não quero falar com ninguém. Não, é isso. Isso já pode começar a ser uma depressão. Então, Giovana, vai ao médico, faça a dosagem hormonal, né? Sim. Como a Maite falou. Vamos ver mais uma. Cecília, a depressão pós-parto também está ligada a alterações hormonais? Então, Cecília, totalmente. Como a gente falou, o estrógeno e a progesterona são os grandes vilões na alteração. No pós-parto, a gente tem uma carga hormonal que vai cair bastante, fora a produção de outros hormônios. Então, se uma mulher já tem uma depressão prévia, já tem uma tendência aumentada de 30% a mais de ter depressão pós-parto, né? tá? Tem descritos que mais de 2 a 25% das mulheres no pós-parto têm depressão. Tão alto assim? Forma ou mais leve, que é o mais comum, e depois, se você evoluir para mais de 3 semanas com uma depressão, a gente já fala que é uma depressão pós-parto. Então, busque uma orientação médica se você perceber que está aumentando essa depressão, esses sintomas, ou então que já está se estendendo por muito tempo, né? Existem remédios que podem ser dados para ajudar isso, não necessariamente só a reposição hormonal, né? A gente tem antidepressivos que podem ser usados auxiliando. Legal. Vamos ver mais uma. Essa a gente já falou. A próxima, Nancy. A genética pode influenciar nas variações dos hormônios femininos? Conta isso. Essa pergunta é meio capciosa. É capciosa? É pegadinha? É pegadinha. Ó, Nancy, então assim, a gente sabe que genética influencia um pouco. Por exemplo, se você tem uma menopausa tardia, uma menopausa precoce, a idade que a sua mãe menstruou provavelmente vai ser, isso tem a ver com hormônios, tá? Agora, a questão de você desenvolver uma depressão por hormônio sexual não é muito genético, tá? A gente sabe que depressão por si só, ela tem uma incidência maior na genética, sim. Mas ataca mais mulheres ou homens? Sempre mais mulheres. Mais 2 mulheres para um homem. Mas também eles são mais desencanados, vamos falar a verdade. Não só fator hormonal. O homem é mais desencanadão também. A cabeça pensa demais, né? Tem pesquisa que as mulheres têm mais desenvolvimento para as relações interpessoais. O que é isso? A gente se dói mais. A gente é cheia de mimimi. Mas é verdade. E pensa muito sobre isso. Mas por quê? Eu devia ter feito desse jeito, eu não... Homem não, faz, não deu certo, não deu. Se você quer dar indireta e não entende, quando ela quiser, ela vem falar. A gente não, na verdade. É assim, a gente tem que aprender com eles. Mas também quando a gente é muito prática, a gente é mulher macho, entendeu? Eu nem ligo. Eu já avisei minha família, eu falei, olha, não me adianta me dar indireta. Quando quiser que eu saiba alguma coisa, me fala direto, porque adivinhar eu não vou mais. E aí pronto. Não é? E aí facilita a vida, porque senão a pessoa olha feio e fala assim, tá olhando feio pra mim. Será que eu fiz tal coisa? E a gente vai criando uns monstros que às vezes complica a saúde, né? E para de tanto porquê, né? Ai, você fez isso por quê? Mas por quê? Por quê? Por que não fez? Dá 2 porquês, tá bom.
Eu acho, tá de bom tamanho. Vamos ver a última pergunta? Bruna, durante a TPM sempre fiquei muito triste, sonolenta e com vontade de chorar. Só que de algumas semanas pra cá, esses sintomas estão cada vez mais fortes. Isso é normal ou pode ser o começo de uma depressão? Então, Bruna, tem realmente a TPM, quase todas as mulheres têm. Mais de 80% tem, que é você se sentir mal, chorosa, angustiada, irritada, nesse período que precede o pico de estrógeno, porque a gente quando vai ovular faz estrógeno e depois cai. Mas mesmo quando você usa a pílula anticoncepcional, vai chegando no final da cartela, você vai ficando estranha. Sim. Então, né? Isso é normal, isso não seria uma depressão, tá, Bruna? Isso é normal, das alterações hormonais. Ela está cada vez mais forte. Agora, se está mais forte e se está durando mais tempo do que só o período que precede a menstruação, aí a gente tem que avaliar se não pode estar começando uma depressão. E vai no médico, faz de novo a checagem hormonal, mas tem que ser uma equipe multidisciplinar também, né, Maitê? Sim, depressão não se cuida só com remédio, se cuida com muita conversa, auxílio familiar, terapia. É um conjunto e é o estilo de vida da pessoa. Também não adianta fazer uma coisa no consultório e chega em casa, a rotina não mudou, né? É mudança de hábito. Mudança de hábito. De atitude, de pensamentos, né? Sim, porque serotonina, Kátia, ou a gente come dessas coisas, ou toma um antidepressivo, ou você produz estímulos. Da onde vem uma serotonina cerebral? De você dar um beijo na boca, ficar apaixonada. De você ver uma paisagem linda. De fazer atividade física. Atividade física. Não é? Né? Experimentar coisas na vida que você nunca fez. Saudáveis, né? Não vamos fazer coisa errada. Fazer loucura, né? É isso que vem serotonina. É. E converse abertamente com o seu médico, gente. Com o médico a gente pode falar tudo e tem que falar tudo mesmo. Anota quando você se sente pior, em que fase do mês. Quando você acorda, como você vai dormir. Porque às vezes a solidão também se mescla à depressão, né? Sim. Quantas horas você está dormindo, se muda isso no período, se você deixou de fazer algumas atividades, ter o relacionamento com os filhos, com o marido, com os amigos. Tem que dar valor, porque às vezes a gente vai levando a vida e nem percebe que começou uma depressão. Empurra com a barriga, né? Sim. Olha, vou passar os contatos da doutora Maitê Pimentel. Não esqueça que o nosso espaço aqui não é de diagnóstico, é de tirar dúvidas, é prestação de serviços. O diagnóstico você vai tendo pessoalmente no seu médico, tá? Olha, o site é o www.indoc.com.br e o Instagram, @Maitê, com TH, _endócrino. E lá você vai ter 1000 dicas também da doutora Maitê. Obrigada mais uma vez, ela. Tudo de melhor, viu?